Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Inventcast, a sua plataforma onde a gente traz aqui os convidados mais do que super especiais, trazendo aí para a gente sempre um pouquinho de novidade sobre tecnologia, sobre carreira, sobre vida, enfim, né? Hoje estamos aqui com o Rodrigo Ezequiel, o Olá, nosso diretor pessoal. comercial na InventCloud, e o nosso convidado super especial, o Renato Teixeira, que é diretor executivo na VR. Muito obrigada, Renato, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo em estar aqui com a gente. Bora começar? Falar um pouquinho da Legal. vida do Renato? Expor Vamos. tudo, Renato? Conta pra gente, Renato, um pouquinho. Quem é o Renato? Antes da gente entrar aqui no monte de perguntas, conta pra gente um pouquinho sobre quem é você. Legal. Primeiramente, obrigado por estar aqui com vocês, obrigado por estar com o pessoal de casa do Investcast. Gostei do super especial, não tem nada de super especial, então o Renato é uma Aham. pessoa tranquila, é uma pessoa que gosta muito de estar com pessoas, né? E que é Uhum. apaixonado por tecnologia. Que bacana. E por falar em tecnologia, né? O que trouxe todos nós até aqui hoje, principalmente, mas como é que o Renato entrou nessa carreira de tecnologia? O que te levou a isso, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso e também algum desafio que você tenha considerado bastante impactante. Se você puder alguma coisa para o pró e alguma coisa para o contra, melhor ainda, mas aí você fica à vontade. Legal. Sempre gosto de falar que sou baiano, né? É, Uhum. Então venho de uma cidade de 6 mil habitantes, tá? É quase um bairro, ou menor que um um bairro aqui de bairro. São Paulo, Sim. né? E sempre foi muito fissurado em mexer com engenharia, tecnologia e tudo mais, né? Nunca tive contato inicial com computação nem nada, né? Foi Uhum. primeiro contato que eu tive foi com 15 anos, né? Eu trabalhando, não, fazendo um curso no MS-DOS. E dali em diante eu comecei a falar, pô, esse negócio de computador é legal, né? E aí acabei entrando na faculdade para fazer computação, né? Fiz engenharia da computação, depois fiz Uhum. mestrado em computação também. E vários desafios na carreira, Sheila. Eu acho que o primeiro foi como é que você vem do interior da Bahia, né, de 6 mil Uhum. Né? habitantes, Uma cidade super super pequena. pequenininha e se adapta nessa selva aqui que é São Paulo, né? E fazendo uma escola que puxava muito inicialmente a questão de computação, né? Uhum. Então, meu primeiro desafio foi fazer um exercício programa, né? Era fazer um Eu acho que o exercício em primeiro desafio C. seria pegar o metrô, né? O que que é isso? Sim, mas na parte de tecnologia foi fazer um exercício programa em C. Nunca tinha programado É. e engraçado que eu fiquei, acho que 4 dias para fazer o exercício. Tinha um colega meu que fez em 1 hora, né? E era um cara que, com 9 anos, o pai deu um livro de C para ele, né? Uhum. Então, ele tinha uma habilidade muito forte, mas o que é legal é que no segundo semestre eu já estava craque em C e já estava vendendo programas para os alunos, né? Tinha alunos que não gostavam muito tinha alguns que trabalhavam, né? Principalmente estava com DP, e a gente estava ali fazendo uma ajuda para ele, vendendo alguns programas e tudo mais, para ele conseguir compor a nota dele, né? Então, acho que foi um desafio muito ali na parte mais acadêmica, né? E desafio temos todos os dias, né? Uhum. Então, acho que todo dia que a gente acorda e todo dia que a gente levanta para ir para uma empresa, principalmente nesse mundo dinâmico que a gente está, né? Uhum. Cada dia é uma novidade, cada dia é um desafio dentro do nosso dia a dia, né? Sim, sempre uma novidade, um desafio, Sim. principalmente um propósito que a gente tem que ter, né? Porque senão a gente não chega lá nunca. Mas parabéns, assim, principalmente quando a gente fala, né? 6 mil habitantes, perto de São Paulo, né? E o mais legal de tudo isso foi que você ainda conseguiu transformar uma dificuldade, não sei, que você mesmo comentou, em Uma Uma renda, uma oportunidade. renda, uma né? oportunidade. Né? É Virou isso uma aí. oportunidade sensacional. E eu estava passando, minha família estava passando por alguns problemas mais financeiros, né? O que é legal que quando eu consegui fazer essa questão do exercício programa, né, eu comprei a minha primeira HP. Né? Naquela época, a HP era super Sim. caro, né? Uhum. 48G. Lembro como hoje, Nossa, como era engenharia, né? Precisava fazer vários cálculos mais rápidos ali na faculdade. E foi que eu consegui me manter e comprar a minha primeira HP. Né? que legal. Eu falo, se eu já passei por isso também, a minha foi quase um financiamento, né? Assim, foram tantas parcelas para pagar ela, Pois é, que né? dirá um consórcio, né? Ah, Mas que foi quase um bacana. financiamento. Mas é que eu vou deixar você um pouquinho à vontade para falar Legal. também, que senão eu vou ficar falando Não, sozinha. perfeito, perfeito. Obrigado, Pode fazer Sheila. suas Não, perguntas. e eu acho que é super bacana o ponto que você colocou, né, Renato? Então, o início, né? Então, muita gente deve acessar seu LinkedIn
olha a posição que o Renato está hoje, né? Mas ninguém tem esse histórico, né? Então eu acho que isso é bacana. E em que momento, assim, né? Então, nitidamente, pelo que você falou, então, você não sabia nada, demorou alguns meses, né? Um pouco depois, você já estava vendendo alguns programas, né? Então, eu imagino que sua carreira para chegar nessa posição teve uma série de marcos, né? Então, conta um pouco mais, né? Como Boa. que foi esse processo, esse progresso? Legal, acho que comecei ali como estagiário no Unibanco, né? E como eu fazia faculdade integral, eu ficava 24 horas de estágios semanais, né? E aí o pessoal me chamava de estagiário ghost, né? Porque eu geralmente não aparecia tanto. Mas rapidamente fui ali efetivado. E o primeiro desafio que a gente teve foi... Sempre fui muito antenado em facilitar a vida das pessoas, né? Que eu acho que é um grande diferencial que a gente pode ter na nossa carreira, né? E naquela época, um superintendente chegou numa reunião mais executiva e falou: nosso internet bank tá muito lento, né? O que a gente pode deixar ele mais rápido, né? E, cara, como vinha ali o cara de engenharia, gosto muito de estudar e tudo mais, eu vi que internet trafega texto, texto pode ser compactado, se for compactado, ganha um tamanho relativamente de 90% de redução. E aí comecei a estudar e quando eu vi que já tinha um protocolo para isso implementado, o gzip dentro do browser, né? E aí o que aconteceu? Eu fui pesquisar e era uma flag dentro do servidor nosso, né? E isso gerou uma economia de $500 mil ano para o banco e deixou o internet bank do Unibanco mais rápido do mercado, né? Os caras olharam: opa, esse moleque aí, gostei dele, né? Gostei. Tem alguma coisa, né? E aí eu fui deslocado para o que a gente chama hoje de inovação, de área de inovação. Naquela eram novas tecnologias, né? E aí eu fui buscar novas tecnologias para o Unibanco. Então a gente implantou, estava com muito problema de segurança. Tá. E aí a gente implantou tudo que existe de segurança hoje em Internet Banking. Então a parte de softwares de monitoração, que a gente chama guardiões lá, que a gente instala, parte de certificado digital, de mobile token, parte de chaveirinho token. A gente foi um dos primeiros bancos lá a implementar o chaveirinho token, né? E tem até um caso interessante do chaveirinho, porque a empresa que fazia o chaveiro chamava Vasco. E a gente foi distribuir isso no Rio. Então tinha o logo do Unibanco na frente, mas atrás tinha Vasco. E os caras não queriam usar, mas era o nome da empresa. Então ficou super difícil a gente distribuir isso no Rio e aí teve que montar uma mídia para conseguir fazer, né? Então eu fiquei responsável ali por tocar toda a parte de inovação, focado em prevenção. E aí o primeiro marco na minha carreira foi que eu recebi um convite para tocar a área de prevenção à fraude em termos de projeto, né? O pessoal viu que eu sempre tinha aquela proximidade com o negócio e tentar usar a tecnologia para alavancar negócio, né? Sim. Então foi o primeiro marco ali. Interessante, eu nunca fui sênior, eu saí de pleno para coordenador, porque o salário da tecnologia era um pouco mais alto que de prevenção. Então quando me encaixaram no salário lá, já me encaixaram em coordenador. Então eu fiquei no Unibanco tocando toda essa área de projeto. Então a gente olhava os projetos do banco inteiro. Foi muito rico para mim, porque eu consegui não só ver a parte de banco, mas de seguradora, de cartão. Cara, eu consegui ver todos os centrais, internet bank, telefone. Isso trouxe uma grande bagagem, né? E aí, a gente, como resultado, ali a gente conseguiu reduzir em 90% a fraude do banco. Uau. Né? Então, assim, no Internet Bank foram projetos fantásticos. Uau. E foi bem, bem satisfatório. E aí eu recebi um convite para tocar a área de pré-pagos na Alelo, né? Então, eu saí de uma área de prevenção, que é uma área de negócio. Sim. E fui tocar uma área voltei para a tecnologia para tocar pré-pagos na Alelo, né? E aí fiquei 7 anos lá, né? Então, até para dar uma resumida aqui também. Então, foram 7 anos então Unibanco, 7 anos na Alelo. E quando foi há 6 anos atrás, recebi um convite para tocar a área de arquitetura na VR. Na né? VR. Aí eu acho que foi um outro grande marco, porque aí eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Né? Então, eu entrei como um gerente sênior para tocar arquitetura. E 6 meses depois, o CIO tinha acabado de sair, eu acabei assumindo como CIO. Foi o meu primeiro desafio e foi muito complexo, porque a VR estava voltando para o mercado, tinha bastante desafio, né?
E um ano depois eu virei estatutário, aí um ano depois comecei a participar de conselho, né? E hoje eu tenho basicamente, eu falo que eu tenho 3 cargos, né? Eu estou como diretor executivo na VR, Sim. sou membro do conselho de uma empresa que a gente investiu, que a gente chama Uhum. de VR Mobilidade, Uhum. e acabamos de investir em uma nova empresa chamada Via Expense, eu sou diretor executivo lá também, né? Então são 3 cargos com o mesmo salário, né? Mas esse é um pouco da trajetória aí do Renato, né? Mas Sensa... faz parte, se você for analisar isso hoje versus o custo-benefício do estagiário lá atrás, né? valeu a Hoje, pena, né? começou, Não tenho né? dúvida, Sheila. Parabéns, Renato. Parabéns, É. assim, pela carreira, porque o Unibanco também te permitiu, né? Várias possibilidades, te deu uma abrangência muito grande de tudo que faz um banco, então você teve a possibilidade de ver várias coisas, né? Várias vertentes dentro do banco. Depois, na Lelo é a mesma coisa, e agora na VR, aí várias empresas novamente dentro de uma só, que torna aí uma gigante. E nesse seu momento, né? Então, vamos colocar você como aí um dos principais líderes dentro do mundo da VR. Como que a tecnologia te ajuda a impulsionar tudo isso? Legal, acho que é uma ótima pergunta, porque a Uhum. tecnologia está no sangue, né? Uhum. Eu falo muito, Sheila e Rodrigo, que a gente não está para fazer tecnologia dentro de empresas mais financeiras e tudo mais. Até as próprias Uhum. empresas de tecnologia ali, elas usam a tecnologia para alavancar negócio, né? Então, a ideia é como é que a gente consegue entender o mercado, né? Hoje, tecnologia chega a ser commodity, porque tem uma série de soluções, Uhum. né? Sim. Mas o grande diferencial das empresas é como é que você monta essas soluções, como é que você cria uma arquitetura para isso, né? Porque, dependendo de como você cria essa arquitetura, na hora que você escala a empresa, o custo explode, Uhum. né? Se você não cria uma boa arquitetura. Então, a gente usa muita tecnologia para buscar eficiência, para buscar inteligência, né? Para buscar posicionamento da empresa dentro do mercado, né? E entender como é que esse mercado se move para a gente ter ferramentas e alicerces prontos para a gente se mover rápido. Né? Para você construir um alicerce tecnológico, ele não se constrói da noite para o dia, desde se você Sim. for fazer com uma boa fundação. Né? Então, a gente Sim. precisa entender na empresa para onde que a gente vai, qual que é o nosso norte. Né? Em cima desse norte, a gente constrói esses alicerces. E aí, depois que o alicerce está sólido, né, a gente pivota em cima desse alicerce. Então, a gente busca ali na VR como é que a gente antecipa movimentos, né, no médio e longo prazo, e Uhum. como que a gente tem uma visão de cadência de entrega em termos de tecnologia. E uma coisa que a gente faz muito é aproximar a tecnologia com produtos. Então, hoje, cada vez mais, a gente está indo nessa linha. Hoje, a gente está começando a ter uma integração cada vez mais forte. Então, hoje eu já toco tecnologia, já toco alguns produtos da empresa. Interessante, né? Porque mudou completamente, né? Então, antigamente existia uma demanda do negócio, daí tecnologia, né, era algo que era plugado ali, né? E o ponto que você está colocando é exatamente o oposto. Você tem a tecnologia, né, e o produto, né, que está sendo a consequência. Super interessante. Antes se falava muito, né? Me dá uma especificação em pizza para o bar da porta e deixa a galera de Aham. tecnologia trabalhar. Não dá mais para viver assim. Por que não dá? Porque o mundo está muito dinâmico. Se você for pensar em especificar para depois desenvolver, para depois entregar, você perdeu tempo. Sim. Então, assim, hoje a tecnologia tem que estar intrínseca nos negócios. Né? Para quê? Para gerar eficiência, para gerar oportunidade de negócio. E juntando tudo isso assim que você acabou de falar para a gente, né? Então, eu uno, né, a tecnologia ao produto, eu crio aí uma solução customizada. Como que você usa isso para atender as expectativas dos clientes da VR? O cliente é o principal objetivo de vivência de qualquer empresa, né? Como você faz Exatamente. isso? A gente está muito numa visão de mudar o mindset de uma empresa de produto para uma empresa de cliente, né? E a gente usa muito o que a gente chama de inteligência e eficiência de negócio, que são baseados em 2 grandes pilares: dados e automação. Né? Uhum. Então, hoje, dentro da VERJ, a gente criou um conceito de uma área de engenharia de dados centralizada, com dados todos centralizados do ecossistema e com a capacidade analítica muito forte. Né? Então, hoje, a gente consegue, por exemplo, saber, a gente não vende esse dado, não é um dado nosso, mas a gente consegue, Sim. por exemplo, saber qual é o melhor local de montar um McDonald's em qualquer lugar do Brasil.
Porque eu sei onde tem McDonald's. Uhum. Então, se montar ali vai ser concorrente. Sim. E eu sei também onde não tem McDonald's e tem necessidade de comidas mais na linha do McDonald's, né? Se a gente Hoje tem o perfil de usuário. Hoje eu consigo saber, por exemplo, com quem a Sheila almoça, porque eu sei onde o restaurante que a Sheila vai, né? Eu consigo saber onde que a Sheila mora, porque eu sei quanto tempo a Sheila fica dentro de um determinado ambiente, né? Hoje a gente tem uma série de dados, e esses dados são super sigilosos, porque a gente não trafega isso, mas a gente consegue usar isso para buscar um ganha-ganha. Por exemplo, a gente tem um negócio que a gente chama de direcionamento de fluxo, né? O que é isso, né? A gente chega nos estabelecimentos comerciais e fala assim, ó, me paga um pouco mais se eu te trouxer direcionamento de tráfego, né? Se eu te trouxer volume, eu te mostro que eu te trago volume, porque eu consigo acessar os usuários e fazer uma recomendação para o teu estabelecimento. Em contrapartida, dá também uma sobremesa, dá um desconto, dá alguma coisa para aquele usuário, né? Então, a gente consegue fazer um ganha-ganha, que eu acho que é super importante em qualquer indústria, né? Onde o trabalhador ganha, onde a empresa ganha, que é a VR, e onde o estabelecimento comercial ganha. Então, a gente usa muito dados, Sheila, para tentar entender comportamento, né? E para prever comportamento também. Por exemplo, hoje a gente consegue entender o que a gente chama de share of wallet, que é a capacidade de compra da empresa dentro da indústria. Eu sei o que ele compra comigo, eu consigo fazer o potencial que ele tem no mercado para comprar. Então, como é que eu chego com essa empresa e ofereço produtos mais interessantes? Porque eu sei a capacidade que eu tenho. Né? A gente consegue também fazer previsão de churn. Então, a gente usa muito essa questão de dados dentro da empresa para a gente alavancar negócio. E na parte de eficiência, é o que a gente chama de hiperautomação. Né? Então, a gente tem conceito de RPA, de Process Mining. Então, por exemplo, hoje, vou te dar um exemplo, a gente implantou o conceito de Process Mining, que é a capacidade de eu gerar e entender fluxos sem precisar mapear. Não preciso mais fazer mapeamento de processo para entender um fluxo dentro da empresa. A gente tem uma ferramenta, um workflow, jogo isso dentro de um software que tem a capacidade de entender aquele fluxo e a gente busca eficiência em cima desse fluxo. Então, hoje, na média, o processo passa por 1,7 áreas na empresa. Nosso processo de modo geral. Então, a nossa meta é como é que eu diminuo esses processos. Né? Então, como é que a gente leva mais eficiência. Isso usando tecnologia. Então, a base por trás... Sempre é a tecnologia. Então, a ideia é como é que a gente alavanca isso, muito nessa questão de eficiência e inteligência de negócio. É complexo dizer quanto tudo isso é magnífico e assustador ao mesmo tempo, né? Saber que todo o nosso comportamento, o tempo todo, ele está sendo medido, monitorado, investigado, isso em qualquer situação. E assim, nós temos aqui todo mundo mais ou menos na mesma idade, não vamos entregar isso, não vamos falar sobre isso, mas... Pulando essa parte. Lá atrás, né? Em empregos lá do passado, onde ia vender, gente, Estadão, presta atenção. Ia vender Estadão, qual que era o mailing que a gente tinha, né? A lista telefônica. Então, você pegava a lista telefônica e ia ligando ali. Então, quanto tudo mudou, e mudou muito nos últimos 20, 25 anos. E, ao mesmo tempo, é muito gratificante porque a gente acompanhou, passou e viveu todas essas mudanças, né? Nossa, parabéns, assim, porque a gente olhando de fora, quando a gente fala da VR em si, por mais que a gente saiba tudo o que faz, não imagina o detalhamento todo de tudo que está por trás disso, né? Parabéns, acho que é bacana também. E falando dessa questão de e-mail, a gente tem até um caso interessante, muito de data, né? Então, a gente tem o que a gente chama de antecipação de recebíveis. Então, o nosso trabalhador compra no estabelecimento comercial e a gente oferece uma antecipação de recebíveis. E era justamente isso que o pessoal fazia antigamente, há um ano atrás, antes da gente implementar essa questão de data, né? Então, gerava uma query no banco de dados e alguém ficava ligando, né? E a gente implantou a questão de um modelo estatístico probabilístico de antecipação. A gente conseguiu duplicar em 2,3, a gente aumentou em 2,3 vezes a taxa de conversão, usando um algoritmo, né? Hoje, em termos de data, a gente tem mais ou menos 2% da receita, e a gente consegue medir isso, tem toda uma técnica para isso. 2% da receita hoje é 100% dados. Né? E nossa meta é como é que a gente alavanca isso, né? E dá muito orgulho a gente trabalhar nessa empresa VR, né? Uma empresa com mais de 40 anos, né? É uma empresa sinônimo de categoria, né? Poucas empresas conseguem fazer isso, né? Bombril, Coca-Cola, né? Exato. Então, a gente tem muito orgulho dessa marca. É uma marca forte, né? A gente
começou no mercado ali na década de 70, né? Uhum. E era Vale e Papel, né? Acho que vocês devem lembrar Sim. disso. Curiosidade. Não. Não é da nossa época, não. Você Não, passou por isso, não. Sheila? Eu Já também era não. digital. Não, Eu também. Aham. E uma curiosidade, a gente era uma das empresas que tinham mais carro forte no Brasil para distribuir o papel, porque o papel era dinheiro, né? Então, teve bastante questões de assalto e isso foi o que motivou a gente ir para o cartão. Então, foi uma das empresas também aí para o cartão, Ser né? pioneira nessa situação. Nessa situação. E aí, o Claudio Scheimer, que hoje é o presidente do conselho, que buscou essa tecnologia nos Estados Unidos e implantou isso aqui dentro do Brasil, né? E aí, a gente sai do mercado em 2008, né? A gente vende a carteira de clientes, mas a gente não vende a tecnologia, a gente não vende a marca, né? Então, a marca fica viva Sim. dentro para quem a gente vendeu a tecnologia e a gente ficou ali sendo um BPO dessa empresa até 5 anos, tinha 5 anos de não compete. E aí o que é interessante é que depois de 5 anos, né, acabou rompendo com essa empresa o processamento e a família se viu com marca forte, com sistema, mas sem nenhum cliente. Sem né? ninguém. E aí o que é legal, né, que a gente volta para o mercado com uma marca forte para mostrar o poder da marca, né, que a gente está falando. E de 2014, 2015, quando a gente volta, a gente tinha 100 mil clientes, né, 100 mil pessoas que usavam o cartão. E a gente multiplica isso por 10 em 4 anos. Então, em 2019, a gente tem 1 milhão, né? E agora, de 2019 para 2024, a gente multiplica por 4,5. Então, a gente está com 4,5 milhões de clientes usando o nosso cartão na rua, né? E para sustentar tudo isso, tem muita tecnologia, né? A gente faz uma autorização hoje de cartão em 60 milissegundos, né? E a gente não pode parar. Né? Imagine quem está na fila do supermercado com frango congelado, querendo passar o cartão, e tem que funcionar. Né? E a gente diversifica essa marca para novos negócios. Né? Então, a gente fez um investimento numa empresa de gestão de capital humano, que a gente chama de VR Gente. A gente fez um investimento em uma empresa de gestão de mobilidade, que é o VR Mobilidade. E a gente acabou de fazer um investimento em Expense, né, que é a Via Expense, que a gente ainda está vendo como é que a gente encaixa isso. E também fizemos um investimento numa empresa de comércio eletrônico que a gente chama de VR Shopping. Né? O que a gente está fazendo com tudo isso? Montando um ecossistema para entregar soluções para trabalhadores e empregadores brasileiros. Então, qual que é a nossa ideia e nossa missão? Assim como a gente viu várias empresas transformarem a indústria com software as a service, e vocês são uma das empresas que representam muito bem isso, né? Então, você vê, antigamente, para você montar um data center, quanto que não investia para isso, né? Exato. Hoje, com alguns dólares, você monta ali um data center dentro de uma AWS, de uma Azure, enfim. Sim. Então, a ideia é como é que a gente leva software de qualidade para empregadores e trabalhadores brasileiros, a um custo acessível. Então, hoje, para você ter uma ideia, o ponto é como é que veja a quantidade de trabalhadores que tem, você paga ali R$10 por uma determinada quantidade de produtos que a gente oferece. Né? Uma empresa de 100 funcionários vai pagar R$1.000, né? Que não é nenhum absurdo para você fazer toda a gestão de uma empresa ali dentro. Então, você vai ter mobilidade, você vai ter benefício, você vai ter gestão de capital humano, você vai ter expensing, né? Então, a gente está montando todo o ecossistema para a gente ser o SaaS do empregador brasileiro e do trabalhador brasileiro, né? Então, hoje a gente tem mais ou menos 90 mil empregadores, Tá né? bom. 4,5 milhões de trabalhadores e mais de 600 mil estabelecimentos comerciais que aceitam o nosso produto. Né? Nossa, e aí, como é que a gente distribui solução para todo esse ecossistema? Né? E eu acho que você colocou alguns pontos aí, né, definitivamente, né, VR, né, então as empresas, né, os colaboradores, né, quando cai meu VR, lembro da época do papel, então, super interessante, né, como foi essa jornada da empresa, então, da década de 70, vendeu, voltou, né, e você sempre comentando a questão da tecnologia como base de tudo. Né? Você deu alguns exemplos aqui, falou de RPA, questão de automatização. E, Renato, como que você vê os próximos anos? Né? Porque
quando você programava DOS ou no C, a velocidade era diferente. Você acabou de colocar que hoje você processa em 60 milissegundos, porque hoje tudo está muito mais dinâmico, né? Então, como você imagina, quais são as soluções ou, né, as tecnologias que você está vendo como tendência para os próximos anos? Bom, a gente está focado em 4 grandes pilares, vamos dizer assim, né? O que a gente chama de esteira de produto. Então, como é que eu consigo produtizar e colocar produtos mais rápidos no mercado? Aí entra muito um conceito que eu gosto bastante, que a gente chama de TI bimodal, ou Two-Speed IT, que é a capacidade de você inovar e ser rápido naquilo que você precisa, de você ser seguro e robusto o suficiente naquilo que a gente chama de derrubo avião, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque Sim. eu acho que cada remédio é para uma doença. Então, não dá para você querer esteira ágil para tudo. Ágil, eu falo não em rapidez, mas em constância, né? E também não dá para você não alavancar negócio sem ter essa agilidade, né? Então, muito que a gente está fazendo em termos de canal de front, né, está muito votacionado para essa questão mais ágil, né, de lançamento, teste, experimentação. E aquilo que é mais core, aquilo que a gente realmente não pode errar, a gente usa uma esteira um pouco mais cautelosa ali, né? Então, esse é o primeiro pilar, esteira de produto, né? O outro é como é que você cria um ecossistema de API. Então, hoje, empresas que não vão para uma linha de ecossistema e para uma linha de integração fica extremamente complexo, né? Então, como é que você consegue criar esse ecossistema? A gente investe em API desde 2018, né? Então, a gente tem hoje, posso falar que da indústria que a gente tem, eu acho que a gente tem um ecossistema de API mais evoluído, então, qualquer pessoa que queira se conectar com a gente, não precisa nem falar com tecnologia. A gente tem um Dev Portal, onde o desenvolvedor entra, tem um sandbox onde ele testa, tem uma central de atendimento para ele tirar dúvida, e quando ele quiser uma virada de chave, depois que ele homologou, vira para produção. E não tem fluxo técnico nenhum em relação a isso, é isso que a gente usa a tecnologia para alavancar, né? Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é Data e Hiperautomação, que a gente chama de inteligência e eficiência de negócio. Então, como é que você monta tudo isso, né? E organiza toda essa questão de data e hiperautomação dentro da empresa, né? Então, esses são os pilares que a gente está montando. E aí, falando um pouco de tecnologia, que a gente vê para o futuro, está se falando muito de data. Acho que o grande desafio das empresas é como é que usa data de forma eficiente, inteligente. A gente não pode fazer invenção, né? A gente tem que fazer inovação. Sim, porque a invenção não está ali, a invenção não gera valor, a inovação gera valor. Então, não basta criar, tem que fazer sentido na criação, né? Então, acho que data... E uma coisa que eu vejo no mundo financeiro, e a gente vê que uma das maiores startups do mundo financeiro é o Banco Central, né? Vê o que aconteceu com o Pix e tudo mais. Então, toda essa parte de DeFi, toda essa parte de real digital, de criptomoeda, é um novo paradigma que eu vejo que a economia deve caminhar para isso. E não sei o quanto as empresas estão prestando atenção. Quando a gente viu o Pix ser lançado, a gente tem um banco VR, que é um banco igualzinho a um Itaú Unibanco, é um banco múltiplo, né? E a gente viu essa oportunidade, a gente foi um dos primeiros a estarem homologados. Então, pode pensar, por que tem a ver uma empresa de benefício homologando uma visão de Pix, né? A gente viu que tinha tudo para dar certo, e hoje é uma das coisas que a gente gera bastante economia. Então, hoje a gente já consegue fazer um pagamento de um crédito dentro do cartão via Pix, e esse pagamento cai instantâneo. A gente é uma das poucas empresas que conseguem fazer isso. Então, o empregador que admite um funcionário ali, assim que chegar o cartão dele, ele pode fazer um Pix para pagar a carga no cartão e automaticamente cai, né? Se você tem uma ideia, a gente movimenta mais ou menos $1 bi mês, né? E a gente já está com 12% a 15% de pagamentos com Pix, né? Então, e aí gera também uma economia, porque toda vez que você gerava um boleto, você gerava também um custo. Então, olhar isso, e não é fácil implantar Pix, né? Então, isso que eu falo de alicerce, né? Então, Pix entra, e a gente começa a usar Pix para outras coisas. A gente tem um pilar financeiro, né? Então, hoje a gente consegue fazer antecipação de crédito FGTS para o trabalhador brasileiro dentro do nosso app. E você faz uma jornada de 10 minutos. Em 10 minutos, seu dinheiro está na conta. 100% digital. Então, é a tecnologia alavancando o negócio, né? Sensacional.
Assim, quando a gente fala desse negócio de finanças, né? O Pix, né? Ali atrás, logo ali atrás. Quando lançou, a gente fala, será? Será que vai? Será que vai dar Né? certo? Imagina, A gente não né? faz esse pagamento de outra forma, né? Eu estava até vendo alguma notícia que a parte de transferência bancária, ela vai deixar de existir, né? E, caramba, né? Quanto tempo tem o Pix? 3, 4 anos? Eu, 21, é isso que eu ia 22, falar. 2 anos, né? Foi Não muito tem tudo rápido, Muito foi isso. muito rápido. rápido. E assim, quando a gente vai fazer algum tipo de pagamento no banco, ele já te dá diversas opções de tudo voltado ao Pix, né? Então, você vai fazer um pagamento de, sei lá, conta de luz. Você imagina que está saindo via Pix para a empresa, então é uma coisa muito louca. Só que quem está aqui, né, do outro lado da situação, não imagina tudo que está envolvido para fazer isso, né? Isso é perfeito, Sheila, assim, eu consigo até colocar alguns exemplos. Quando a gente falou que a gente ia fazer Pix no Banco BR, os caras falaram, vocês estão malucos, cara. Para que você vai fazer Pix ali? Está acontecendo, E assim, né? é isso que é a importância de você olhar um pouco mais longe, né? Por exemplo, quando a gente fez investimento numa empresa de gestão de capital humano, que era uma empresa de ponto eletrônico. O que tem a ver ponto eletrônico com benefício? Uhum. Né? Então, muita gente na empresa não entendeu, mas hoje é uma das empresas que mais cresce dentro do grupo. A gente triplicou a receita dessa empresa em 3 anos. Então, assim, é uma empresa que a gente vê com bastante volume, é uma das maiores do Brasil em termos de ponto eletrônico. Então, é importante ter vários papéis dentro da empresa. É importante ter gente que olha o comercial, Sim. que olha ali no curto prazo, a evolução, né? Mas é importante também ter pessoas que olham um pouco mais no médio e longo prazo, que às vezes não faz sentido aquilo naquele momento, mas quando o negócio desenrola, você consegue colher aqueles frutos, né? Uhum. E aí que está a complexidade, porque imagina que se agora a gente resolvesse entrar no Pix sem a preparação do alicerce, a gente não consegue fazer em menos de 6 meses, 1 ano, esse tipo de coisa. Uhum. Né? Porque tem uma homologação com o Banco Central, Uhum. tem todo, por mais que a gente coloque dinheiro, é impossível. Então, esse, para mim, é o diferencial de pessoas que entendem tecnologia e produto. Porque entende que alicerce de produto não sai da noite para o dia. Uhum. Exato. Né? Então, como é que você pensa um pouquinho na frente para beber e usufruir dessas oportunidades? Então, uma coisa lá atrás, que era um Pix para fazer reembolso, a gente já está usando para colocar dinheiro, o cartão a gente está usando para FGTS, e uma alavanca para uma série de soluções financeiras que a gente está levando para empregador e trabalhador brasileiro. Demais. Uau, que aula. Muito daqui bom. a pouquinho vão brigar com a gente por causa do horário. Você está percebendo isso já? Sim, sim. Eu vou fazer aqui, Renata, assim, eu não tenho nem o que dizer. É mais do que parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Eu sei que você tentou resumir ao máximo do máximo do máximo para poder passar um pouquinho para a gente, mas é um negócio de dizer realmente, uau! Né? Então, parabéns. Mas agora eu vou fazer uma parte aqui. Quem geralmente faz é a Aline, tá? Mas como ela não está aqui hoje com a gente, eu vou fazer a parte dela aqui para você. Para o pessoal aí que está assistindo a gente, né? A gente tem uma galera bem jovem que ainda está aí definindo os caminhos, os rumos que eles vão seguir na vida profissional, né? Que dica você daria? Então, o Renato, lá da Bahia, da cidadezinha de 6 mil habitantes, que era um estagiário que estudou e descobriu uma determinada flag que mudou tudo, né? E hoje, quem é o Renato, né? O super executivo de uma mega empresa que é a AVR. Que dica que você passa? Acho que você estava falando, Sheila, estava pensando aqui, apesar de estar contando com todo esse entusiasmo, né? O Renato foi apenas alguém que ajudou nessa jornada, né? Eu jamais conseguiria construir tudo o que a gente está fazendo na empresa sem pessoas. Então, acho que assim, a primeira dica, entenda isso, né? As coisas não são construídas. A gente não é super-herói, né? A gente não é superstar, e as coisas não são construídas por pessoas, únicas pessoas. A coisa é construída por um ecossistema, a coisa é construída por uma série de pessoas que engajam, que está ali com vocês, né? Principalmente quando a gente vai subindo mais na carreira, isso é muito importante. Porque, às vezes, o brilho sobe, né? Você fala assim, pô, cara, diretor executivo, não sei o quê. Cara, ali é um momento, né? Eu sempre ouvi uma história de um general dos Estados Unidos, né? Que ele falou que ele foi em um evento de 2 formas. Quando ele era general, que aí levaram avião para ele, levaram helicóptero, né? Cara, foi limusine, enfim.
E aí ele estava com todo o glamour. Quando ele deixou de ser, né, ali ele estava na reserva, né, ele teve que pegar táxi, ele teve que pegar uma série de coisas. Então, a gente precisa entender que um cargo, a gente não é um cargo, a gente está no cargo, Uhum. né? Perfeito. Então, eu acho que isso é muito importante para as pessoas terem consciências e saber que as coisas são feitas de pessoas. Então, o respeito é muito forte, a gente tem esse DNA muito forte na VR. Por isso que é uma das empresas que a melhor empresa que eu já passei nessa questão de cultura, de respeito e de entendimento das pessoas, né? Uma coisa que eu sempre tive muito comigo e que deu muito certo na minha vida é como é que você entende a dor das pessoas e você leva a solução para essas pessoas, né? Como é que você entende o que o negócio está precisando e você busca levar soluções. Mas para você conseguir isso, você tem que entender bem daquilo que você está propondo. Então, eu sempre foquei muito a minha carreira no conhecimento técnico, né? Então, assim, eu gosto da parte de tecnologia e hoje eu consigo sentar para discutir tecnicamente com qualquer pessoa. Lógico, eu não vou estar tão atualizado no mínimo do mínimo ali dentro, mas, cara, se você falar de qualquer coisa de tecnologia, eu sento para discutir com você e Sim. a galera não vai me enrolar, né? Então, assim, eu foquei muito no início de carreira nessa construção técnica, né? E depois que eu estava com um alicerce técnico bom, usando esse alicerce para ajudar as pessoas. Então, sempre estive muito próximo das áreas de negócio. Muito, muito próximo. Tanto que um dos grandes amigos meus um dos grandes amigos que eu tenho hoje, são pessoas que eu atendi na área de negócio. E sempre a área de negócio me levava junto. Porque via que era o cara que estava resolvendo o problema. Fala, vem cá. Então, nessa questão de entender a dor e levar a solução, quem não quer ser ajudado? Quem não quer ser ajudado? Então, quem acho não que precisa de ajuda. Quem não precisa de ajuda, né? Tem até um caso interessante. Tem gente muito arrogante no mundo, né? Eu fiz poli, né? E, geralmente a poli tem uns carinhas meio diferentes, né? E aí, uma vez eu fui fazer um desenho com um cara, eu falei, não, cara, faz a lápis, né? Porque se você fizer a caneta, você erra, né? Ele falou, cara, eu não erro. Então, assim, não existe isso, não existe quem não precisa de ajuda, não existe quem não erra, né? Então, ter essa consciência, ajudar as pessoas e se cercar de pessoas boas. Eu acredito muito que quando você está próximo de pessoas boas, essa conjuntura vai te ajudar. Então, foi o que eu montei assim de fórmula na minha cabeça e planeja a sua vida, né? Eu sempre tinha as minhas metas, virar gerente até tantos anos e virar superintendente. Essa é a minha meta, virar superintendente até tantos anos. Aí, cara, depois que virou ali, deslanchou, que foi tão rápido que eu nem percebi. Né? Mas tem muito quê de sorte, tem muito quê de momento, mas você precisa estar pronto, né? E a última, que eu levo muito na minha vida, se o cavalo selado passar na sua frente, sobe. Não importa como você vai subir. Se você vai subir de costas, se vai subir agarrado na sela, sobe, porque ele não vai passar de novo selado na sua frente. Então, a minha vinda, as minhas mudanças de carreira sempre foi muito nessa linha. Eu estava muito bem onde eu estava, mas passou um cavalo selado na minha frente. E eu subi. Às vezes eu subia bonitinho, mas já subi. Às vezes subiu meio volta aqui, né? O cavalo selado exigiu estudo para descobrir uma flag. Exatamente. Então, nem esse foi mais simples, mas assim, o último desafio mesmo de assumir a tecnologia da VR foi um dos maiores desafios que eu tive na vida e graças a Deus deu tudo muito certo com as pessoas que a gente tem. E estamos alavancando o negócio aí, mostrando o crescimento, multiplica por 10, depois multiplica por 4. Isso aí mesmo. E vamos alavancando. Muito bom. Assim, resumindo muito tudo isso que você disse, né? Então, é aquele negócio, se planeje, não perca oportunidades nunca, né? E principalmente seja humilde o suficiente para saber que ninguém é bom o suficiente que não possa aprender e nem o ruim o suficiente que não possa ensinar. É isso aí. Né? Resumiu bem. Muito obrigada, Renato. Obrigado. Parabéns mais uma vez pela carreira. Legal. Parabéns pelo que você conseguiu desenvolver e principalmente, né, quando a gente fala da gestão, da liderança, a gente sabe que a gente não faz sozinho, mas por conseguir levar essa galera com você e ter aí os mesmos propósitos e transformar a VR no que vocês estão transformando cada vez mais. Legal. Parabéns, viu? Obrigado.
queria só agradecer a Investcast pela oportunidade, queria agradecer o pessoal que está assistindo a gente, me colocar à disposição também, agradecer o pessoal da assessoria de imprensa, que sempre está aqui com a gente não faz nada sozinho, né? É isso aí. E agradecer toda a VR pela conquista e pela evolução que a gente está fazendo. Muito legal. Parabéns, Renato. Isso aí, pessoal. Muito obrigada por mais um Inventcast aqui com a gente. Sigam nossas redes. Fala um pouquinho das redes, Zé, que você tá muito quietinho, Zé. Tá tímido, né? Não, tô né? tímido, não. Sigam a gente, então, né? Instagram, LinkedIn, YouTube, né? Então, vem conosco. Prazer estar aqui novamente, pessoal. Até a próxima.